Muito bom, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Fizemos live agora há pouco, às 19 horas. Já estamos de volta para mais uma rodada aqui de lives. E hoje com um convidado muito especial, que está fazendo um grande trabalho de análise dos resultados da eleição no pós-primeiro turno, agora no pós-segundo turno, uma maratona imensa de debates, discussões, lives. É um prazer embarcar aqui, antes de dar boas-vindas para todo mundo, já vou embarcar o meu companheiro Breno Altman aqui no canal. Seja muito bem-vindo, Breno. Prazer ter você aqui no canal mais uma vez. Quero te parabenizar por esse trabalho hercúleo que você tem feito, recebendo 1000 convites. Eu acho que esse compromisso de estar em todo esse monte de lugar, né? Agora há pouco você estava numa rádio lá do Rio Grande do Sul, você mandou o link, eu fui lá dar uma olhada. Então, parabéns, obrigado mais uma vez. Quero mandar um abraço aqui para Marli Mouto, que já está no chat do YouTube, e mandar um abraço também para o pessoal do Facebook, pedir lá no blog da Dilma, no canal, na página Inteligência em Cima da Mídia e outras páginas para onde a gente está transmitindo. Dá um pulinho aqui no YouTube, se inscrever no canal e ajudar a gente a fortalecer a mídia progressista. Quem puder também, corre lá no Opera Mundi, se inscreve no canal do Opera Mundi, que é onde o Breno produz lá bastante conteúdo, acho que majoritariamente, né, Breno? Fica à vontade para dar uma boa noite para o pessoal. Obrigado mais uma vez. Agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui contigo, estar aqui com seus espectadores, suas espectadoras, para a gente poder conversar sobre um episódio tão importante como foram essas eleições municipais encerradas no último domingo. Muito legal, Breno. Para iniciar a nossa conversa, para a gente tentar fazer um teto numa live mais curta, eu queria que você apresentasse um panorama geral das suas impressões muito pessoais sobre os resultados, primeiro e segundo turno, assim de pronto, panorama mais geral, para depois a gente ir para as especificidades. Olha, primeiro a gente tem que acertar entre nós duas coisas, para a gente poder fazer um balanço das eleições. A primeira coisa é definir qual é o mapa político do país. A segunda coisa, quais são os critérios pelos quais a gente avalia quem ganhou e quem perdeu a eleição. Perfeito. O primeiro critério, a primeira questão, qual é o mapa do país, eu trabalho com a seguinte ideia. O país tem dois grandes campos políticos: o campo conservador e o campo progressista. No campo conservador, nós temos três blocos. Um bloco é o bolsonarismo, é a extrema-direita. Na extrema-direita estão os partidos mais alinhados organicamente ao Bolsonaro, que é o Republicanos, o PSL, o PSC, o Patriotas, o PRTB. Isso não quer dizer que todos os candidatos desses partidos sejam bolsonaristas, mas esses partidos majoritariamente o são. Além do bolsonarismo, nós temos a direita neoliberal, que é aquela velha direita que governou o país nos anos 90 com Fernando Henrique e que liderou o golpe de Estado contra a presidenta Dilma em 2016. É o MDB, o PSDB, o DEM e o Novo. São os quatro principais partidos da direita neoliberal. E ainda dentro do campo conservador, entre o bolsonarismo e a direita neoliberal, nós temos o Centrão, que é aquele grupo de partidos fisiológicos que sempre busca estar junto com o governo de plantão. E agora não é diferente. O Centrão tem um acordo com o Bolsonaro. Os partidos do Centrão são o PSD, o PP, o PL, o PTB, o Solidariedade, o PROS e o Avante. Esse é o grupo de partidos do Centrão. Então, o Bloco Conservador tem essas três frações: o bolsonarismo, a direita neoliberal, e o Centrão, que pode oscilar entre um acordo com Bolsonaro, como eles têm atualmente, e o apoio à direita neoliberal. Ainda não se sabe com quem que o Centrão estará nas eleições presidenciais. Ele estará com Bolsonaro, compondo um bloco político, ou o Centrão se somará à direita neoliberal para apoiar um candidato tipo João Dória ou Luciano Huck. Ainda não se sabe.
Hoje, o Centrão está com o Bolsonaro. O campo progressista também tem uma divisão em 2 blocos. A esquerda, PT, PSOL, PCdoB e outros partidos menores sem representação parlamentar, e a centro-esquerda, o PDT, o PSB e a Rede. E entre o campo conservador e o campo progressista, nós temos um bloco que a gente pode chamar de pântano. O que é o pântano? Cidadania, Podemos e PV. Ora eles estão aliados à direita neoliberal, ora eles servem de escadinha para o Bolsonaro, ora eles tentam algum tipo de aliança com a centro-esquerda. Por isso que eu chamo de pântano, porque não é de fácil identificar em que campo eles se encontram. Então, esse é o mapa do país. Campo conservador contra campo progressista. Dentro do campo conservador, o bolsonarismo, a direita neoliberal e o centrão oscilando entre o bolsonarismo e a direita neoliberal. No campo progressista, a esquerda, PT, PSOL, PCdoB e a centro-esquerda, PDT, PSB e Rede. E o pântano, Cidadania, Podemos e PV. Então, esse é o mapa. Quais são os critérios para a gente definir quem ganhou as eleições e quem perdeu? Número de votos para prefeito, número de votos para vereador, número de prefeituras conquistadas, número de vereadores eleitos e, finalmente, o tamanho da população que cada partido e bloco e campo governará a partir das prefeituras que conquistou. Porque, evidentemente, uma prefeitura como São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes, tem um peso muito maior do que uma pequena prefeitura de 1.000 ou 2.000 habitantes. Então, esses são os 5 critérios comparativos. Só para contribuir, só para reforçar a pergunta, que eu já vi você comentando isso. Não é possível também sem estabelecer um parâmetro, né? Comparado a quê? Perfeitamente. Né? Chegar para um parâmetro para a gente também não ficar perdido, né, na análise. Nós temos que ver sempre o resultado absoluto dentro daquele ano em que ocorreram as eleições e comparar com eleições anteriores. Eu optei, para facilitar a análise, comparar com 2016. Então, a minha comparação é com 2016. Explicadas essas 2 preliminares, Magrão, a gente pode chegar às seguintes conclusões. Primeiro, o campo conservador teve uma vitória grande, uma vitória avassaladora. O campo conservador, em todos os itens, não apenas teve maioria em relação ao campo progressista, como ampliou sua maioria se comparado a 2016. Para você ter uma ideia, em termos de votação para prefeito, não é? A esquerda e a centro-esquerda tiveram juntas, em 2016, 26 milhões e 600 mil votos. 26 milhões e 600 mil votos. Caíram, a esquerda e a centro-esquerda juntas caíram para 20 milhões e 600 mil votos. Perdeu, portanto, 6 milhões de votos. Então, esses votos que o campo progressista perdeu, a soma da esquerda com a centro-esquerda, quem ganhou foi o campo conservador. O campo conservador cresceu sua participação no bolo eleitoral. O campo conservador, somando o bolsonarismo, o centrão e a direita neoliberal, tinham chegado a 69 milhões de votos em 2016. 69 milhões de votos em 2016 para prefeito, tá bem? O campo conservador, em 2020, subiu essa votação para 71 milhões de votos. Então, cresceu o campo conservador. Diminuiu o número de eleitores e cresceu o campo conservador. Em termos percentuais, Magrão, tomando sempre como base o voto para prefeito, a soma da esquerda e da centro-esquerda dava 20,1% dos votos. Perdão. Dava 25,69% dos votos
Em 2016, 25,69% dos eleitores para prefeito votaram em partidos do campo progressista, esquerda mais centro-esquerda. Essa participação caiu para 20,1%, ou seja, uma queda importante, né? De 5 pontos, mais de 5 pontos percentuais. Enquanto que o campo conservador, que em 2016 tinha chegado a 67% dos votos, já era um peso grande, né? 67% dos votos em 2016. Agora chegou a 73% dos votos. Cresceu 6 pontos percentuais, ou seja, o bloco progressista perdeu 5 pontos e qualquer coisa, o bloco conservador cresceu esses pontos que o campo progressista perdeu. Então, há uma vitória do campo conservador. Então, essa é a primeira conclusão que nós temos que chegar. O que eu acho interessante nessa tua análise, e depois você pode esmiuçar melhor, mas eu acho interessante porque a gente está falando de 3 subcampos, né, dentro do campo conservador, que numa análise de médio prazo, eles podem estar juntos, mas também podem se dividir no meio do caminho, que é o bolsonarismo, os neoliberais e o centrão. Muito, muito interessante. Quando a gente reparte isso daí, Breno, não fala do campo conservador como um campo maior, que agrupa todos esses interesses. A gente pode dizer que o centrão levou vantagem dentre os conservadores? Entre os conservadores, as forças que mais cresceram foram exatamente o centrão, em primeiro lugar. O centrão ganhou 4.700.000 votos para prefeito entre 2016 e 2020, aumentando sua participação de 23,6% para 29,9%. Então, o centrão cresceu muito, cresceu 5 pontos, 6 pontos percentuais, de 23,6% para 29,9%. E o bolsonarismo cresceu também, de 6,65% para 12,67%. O bolsonarismo também cresceu 6 pontos. Então, a soma do centrão e do bolsonarismo, que hoje são partidos, são hoje blocos aliados, bolsonarismo e centrão, centrão e bolsonarismo, subiu 12 pontos percentuais. Eles juntos, em 2016, tinham 30% dos votos, agora subiram para 42% dos votos. Então, você vê, o centrão foi quem mais cresceu em primeiro lugar, e em segundo foi o bolsonarismo. Quem que perdeu no campo conservador, Magrão? A direita neoliberal. Por quê? Porque o PSDB e o DEM foram os partidos que mais perderam eleitores em toda a eleição dos grandes partidos. O PSDB tinha 17.700.000 votos, teve 17.700.000 votos em 2016, caiu para 10 milhões de votos em 2020. Perdeu 7 milhões de eleitores. 7 milhões de eleitores. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui. Já tem uma pergunta no gatilho, na agulha para você. Quero mandar um salve aqui para o pessoal. Quem está aqui? Vamos lá. Luciano Escobar está aqui com a gente. Noêmia Costa, Isel Pinheiro. Quem mais aqui diferente? Isel Pinheiro, graças pelo convite. Luciano Escobar. A Marli tem uma pergunta para você aqui. Elogios pela explicação inicial, muito legal. A Laline Casais, nova aqui no canal, seja bem-vinda. Comentou agora à tarde na live com Guilherme Roves. A Marli deixou uma pergunta aqui. Breno, você acha que o Ciro já partiu para esse campo do conservador? Vamos deixar para comentar isso mais para frente, mas é uma boa pergunta. Perfeito. Vamos só concluir aqui o ganha-ganha. Vai lá. Bom, então, que cenário que a gente tem? Os partidos que mais perderam votos, como eu disse, foi o PSDB, de 17 milhões para 10 milhões, e o MDB, de 15 milhões para 10 milhões. O MDB também despencou. Então, a direita neoliberal
perdeu força, só não perdeu mais força porque o DEM cresceu. O DEM subiu de 5 milhões e 100 mil votos para 8 milhões de votos para prefeito. Então, o DEM segurou um pouco a direita neoliberal, mas mesmo assim, a direita neoliberal, que em 2016 tinha 36,66% dos votos para prefeito, a direita neoliberal caiu para uma participação de 29,50%. Tá bem? Então, a direita neoliberal é o setor que mais caiu no campo conservador. Aliás, é o setor que mais caiu em todo o mapa político do país. Exatamente onde está o PSDB e o MDB. Ao contrário do que apregou a imprensa monopolista. A imprensa monopolista faz um truque, porque ela soma a direita neoliberal com o centrão para dizer que o centro cresceu. É exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Primeiro, a comparação, né? Você soma somente os números de 2020, você tem um resultado bastante assustador. Mas quando você olha para 2016, você realmente enxerga o desenho tal qual ele é. E aí que está a pergunta, né? Aí vem a grande mídia, o PIG, e diz que Bolsonaro teve uma grande derrota e junto com o PT, né? Coloca o PT na conta também, né? O bolsonarismo perdeu e o PT perdeu também. E ele nem o bolsonarismo perdeu, nem o PT perdeu. Nessas proporções que a imprensa fala. Quem mais perdeu nessa eleição foi a direita neoliberal e a centro-esquerda. Vamos pegar agora o bloco da centro-esquerda, Magrão. A centro-esquerda teve 15 milhões e 700 mil votos em 2016, caiu para 10 milhões e 600 mil votos em 2020. Tinha uma participação de 15,19% no eleitorado, caiu para 10,86%. É uma perda de quase de 5 milhões de votos. O PDT caiu de 6 milhões... O PDT de Ciro Gomes caiu de 6 milhões e 400 mil votos para 5 milhões e 200 mil votos. Perdeu 1 milhão e 200 mil votos. O PSB caiu de 8 milhões e 300 mil votos para 5 milhões de votos. É uma perda de 3 milhões e 300 mil votos. Então, você vê que a centro-esquerda, depois da direita neoliberal, quem mais perde, em termos de votos absolutos, é a centro-esquerda. E, em termos percentuais, o setor que mais perdeu eleitores foi a centro-esquerda. A direita neoliberal perdeu menos eleitores do que a centro-esquerda. A centro-esquerda perdeu 1/3 dos seus eleitores, com a sua participação caindo de 15,19 para 10,86. Quase 4,5 pontos percentuais, enquanto que a direita neoliberal caiu de 36,7 para 29,5. Então, veja só que curioso, ao contrário do que diz a imprensa monopolista, o setor que mais teve perda de votos em 2020 foi o centro. A ala moderada do campo conservador e a ala moderada do campo progressista. Esses são os setores que mais perderam votos. Enquanto o centrão e o bolsonarismo ganharam votos, e agora nós vamos chegar na esquerda. A esquerda perdeu um pouquinho de votos. A esquerda perdeu 800 mil votos. A esquerda teve 10 milhões e 900 mil votos em 2016 e caiu para 10 milhões de votos em 2020. O PT perdeu um pouquinho de votação para prefeito, em termos absolutos. O PT caiu de 6 milhões e 800 mil votos para 6 milhões e 700 mil votos. Ele perdeu 100 mil votos. Uma coisinha pequena, né? Mas não caiu a participação do PT, porque houve um número menor de votos válidos em 2020 do que em 2016, né? Então, o PT teve 6,60% dos votos para prefeito em 2016 e cresceu agora para 6,83%. O PSOL cresceu de 2,03% para 2,24%, um pequeno crescimento. E o PCdoB despencou, viu, Magrão? De 1 milhão e 940 mil votos para 1 milhão e 150 mil votos. O PCdoB teve sua participação fortemente reduzida, de 1,87% dos votos para prefeito para 1,18%.
O PCdoB é quem puxou para baixo a esquerda, porque os 800 mil votos que a esquerda perdeu são os votos perdidos pelo PCdoB. De toda maneira, é possível dizer que a esquerda parou de sangrar. Não é grande coisa, mas já é algo. A esquerda teve um colapso em 2016. Parou a hemorragia. A gente pode dizer que a esquerda foi colocada na UTI em termos de eleições municipais em 2016 e agora estabilizou sua situação e pode passar para terapia semi-intensiva. Há outros dados importantes e interessantes. A esquerda voltou a crescer nos grandes centros urbanos, nas capitais e nas cidades médias. O PT mesmo, embora não tenha eleito nenhum prefeito de capital, o que é uma derrota, o PT elegeu importantes cidades entre aqueles municípios que compõem o G96, que são as 26 capitais, mais as 70 maiores cidades. O PT elegeu as prefeituras de Diadema e Mauá, na Grande São Paulo, e elegeu as prefeituras de Contagem e Juiz de Fora, em Minas Gerais. São cidades importantes. O PSOL elegeu Belém, a principal capital do norte do país. E, de toda maneira, mesmo perdendo, as forças de esquerda conseguiram ao redor de 40% dos votos em cidades muito importantes, como São Paulo, como Porto Alegre, mais de 40%, como em Recife, como em Vitória. Não é? Então, nós temos uma situação em que a esquerda começa a se recuperar nos grandes centros. Normalmente, as forças de esquerda, quando são derrotadas, é nos grandes centros que ela começa a se reorganizar. O PT, nitidamente, começa a se recuperar nos grandes centros. Ainda não é uma recuperação suficiente para receber alta do hospital. O fato é que a esquerda foi derrotada nessas eleições, junto com a centro-esquerda. O campo progressista foi derrotado. E é fato, portanto, que o PT também foi derrotado. Mas num cenário cuja tendência é de recuperação. Especialmente nos grandes centros urbanos. O PT cresceu na sua eleição, na sua votação para vereadores nos 10 maiores colégios eleitorais. O PT renovou bancadas de vereadores em cidades importantes. Né? Há sinais de que a esquerda vai se recuperando nos grandes centros urbanos. O PT, mesmo com o crescimento do PSOL por conta das eleições de São Paulo e do Pará, o PT continua a ser o grande partido da esquerda brasileira, Magrão. Apesar da impressão das pessoas ser diferente, se a gente analisar com frieza, nós vamos ver que o PT, que havia alcançado em 2016, o PT, em votos para prefeito sempre, o PT tinha 62,88% dos votos que a esquerda teve para prefeito em 2016, tá bom? Ou seja, PT, PSOL, PCdoB tiveram 10 milhões e 900 mil votos, 62,9% desses votos foram do PT. Você sabe o que aconteceu agora em 2020, Magrão? O PT cresceu dentro da esquerda. O PT representa hoje 66,63% dos votos da esquerda. A esquerda caiu um pouco para 10 milhões de votos e o PT tem 66,6% desses votos para prefeito. O PSOL cresceu, pouco, mas cresceu. O PSOL respondia por 19,29% dos votos de esquerda para prefeito em 2016, cresceu para 21,89% agora. Quem caiu novamente foi o PCdoB. O PCdoB respondia por 17,83% dos votos da esquerda em 2016, caiu para 11,47%. Então, essa história de que o PT foi derrotado, foi esmagado, que o PSOL é o partido mais forte da esquerda. Não, isso não aconteceu. Matematicamente não aconteceu. Claro, subjetivamente sim, porque o PSOL foi ao segundo turno em São Paulo. São Paulo é a grande cidade do país. O PT
não conseguiu ter uma candidatura competitiva para ir ao segundo turno em São Paulo. Então, isso tem um impacto político que não pode ser menosprezado. Mas, em termos numéricos, o PT ampliou sua força no bloco de esquerda. Vê só como a mídia trata de nos enganar, como o impressionismo nos engana, muitas vezes. É a questão da narrativa, né? A narrativa conforme vai sendo construída e pulverizada, né? Deixa eu mandar um salve aqui para o pessoal do chat, Breno. Superchat é sempre muito bem-vindo. Laline Casais, coração para você. Laline, obrigado. A Marli Mouto também mandou um super sticker. Obrigado, Marli. Olha o coração. Quem mais que mandou? Tem mais um superchat aqui da Laline Casais. Vamos ler o recado dela aqui. Fora Bolsonaro, fora Salles Ecocida, fora Guedes entreguista, fora Mourão Ustra, cassação da chapa fake, julgamento da suspensão do Moro, anula STF, eleições gerais com Lula livre candidato, abaixo imperialismo. Tá lido o recado, Laline Casais. Tem acordo em todas essas tags aí, todas, sem exceção. Tem um recadinho da Maria do Carmo aqui com base nos seus comentários, olha que legal. Ou seja, essa história de que o PT atrapalhou a eleição dos candidatos de esquerda é balela. Balela! Como diz a querida Ana Zor, senta o dedo no 13, rapaziada. Laline Casais, mais um superchat, ecossocialismo ou barbárie. Pessoal, então assim, eu quero fazer a seguinte provocação para você, Breno. O Assembleia de Ateus, boa noite. Quem mais aqui que eu não cumprimentei? Tânia, boa noite. Se o PT não teve, e os números estão apontados aí por você, apesar de não dar para a gente afirmar categoricamente, sem o peso da subjetividade, né, que você comentou por último, sobre o PT não ter conseguido alavancar boas candidaturas nas capitais, por exemplo, o PT não é derrotado, segundo os números que você apresenta. Eu concordo com eles, porque são números, não tem contra números, não tem contra-argumentação, é o que está lá. Parece que nós estamos ainda com um golpe em curso, então. Nós, como você diz, vou usar as suas palavras, estancamos a sangria da deterioração do Partido dos Trabalhadores, que é o principal partido da esquerda, mas nós não conseguimos ainda fazer um contragolpe com a força e com a precisão necessária para a reversão do golpe que ainda está em curso, na minha avaliação. Parece-me que nós temos um prazo médio, ainda, e não sei se até 2022 nós vamos dar conta de encontrar essa fórmula, esse formato, né, de nos reencontrar com esses votos que perdemos a partir de 2016 ou até um pouco antes. Como que você enxerga essa situação? Se nós não fomos derrotados, e não fomos derrotados peremptoriamente, mas a recuperação total se dá em 2022? Se dá. Como se dá? A frente de esquerda é uma das soluções? Como costurar isso, Breno? Olha, eu, evidentemente, não tenho fórmulas mágicas, né? Minhas opiniões são aqui apenas uma contribuição para o debate que deve ser feito por todos nós. Agora, eu tenho para mim que o problema da unidade é o problema crucial das forças de esquerda. Tá? É um problema crucial. Por que ele é um problema crucial? Porque, dividida, a esquerda ficou fora do segundo turno em várias cidades importantes e capitais. Não quer dizer que unida obrigatoriamente estaria no segundo turno, mas as chances aumentam. E isso vale também para a disputa presidencial e para a disputa dos governos estaduais e para o Senado em 2022. Mas não se trata apenas de uma questão eleitoral, Magrão, de somar votos. É que na hora que você unifica a esquerda, você estabelece uma outra dinâmica na luta política. Porque o que acontece quando a esquerda se divide? Vamos pegar o exemplo de São Paulo. A esquerda se dividiu. O
PT teve um candidato, Gilmar Tato, o PSOL teve outro candidato, Guilherme Boulos, e o PCdoB teve outro candidato, Orlando Silva. A divisão gera uma dinâmica de guerra fratricida, porque os três partidos estão disputando o mesmo eleitor. O eleitor de esquerda. Porque esta é a base da qual cada um dos três partidos emerge para poder tentar passar para o segundo turno. Isso gerou um clima de tensão, não as direções que tiveram juízo, mas na militância que apoiou Boulos, que apoiou Tato, houve atritos. Claro, porque estão disputando o mesmo eleitor. É igual se você abrir uma loja de carros do lado de uma outra loja de carros que já existe, você vai disputar o cliente. Né? As duas lojas vão competir entre si. E vai haver rusga, porque um vai querer baixar o preço, o outro vai querer oferecer algum prêmio, o outro vai querer convidar para um cafezinho, vai começar aquela disputa, né? Então, quando você unifica a esquerda, essa disputa deixa de existir. E toda a energia da esquerda, toda a energia militante vai para enfrentar o inimigo real. O inimigo real, que é a burguesia, que são os partidos da direita. Isso gera um otimismo, uma esperança, uma energia na base social de esquerda. Então, para mim, unidade é a questão-chave, tanto para a luta eleitoral quanto para a luta social, para a luta popular. Porque unida, a esquerda aumenta sua capacidade de mobilização. Unida, a esquerda consegue ser uma referência mais firme e precisa para o povo brasileiro. O povo brasileiro anseia pela unidade da esquerda. Qual foi, na minha opinião, o grande erro da direção do PT em São Paulo? Não ter compreendido que a própria base eleitoral petista queria a unidade. A base eleitoral petista não queria um candidato próprio do PT a qualquer custo. Queria a unidade. A unidade podia ser feita com o Fernando Haddad ou com Boulos. Nenhuma outra candidatura era capaz de construir a unidade. Só essas duas. O Haddad não quis ser candidato. O Boulos virou o candidato da unidade. Não da unidade por cima, mas da unidade por baixo. Porque o eleitor petista decidiu pela unidade, escolhendo o Boulos. Porque a direção do PT em São Paulo se equivocou, cometeu um erro de leitura. Deu prioridade a ter candidatura própria, quando sua própria base eleitoral queria um candidato que pudesse competir, pelo menos, contra o bolsonarismo e contra o neoliberalismo. E este erro de leitura, o PT cometeu em outras cidades também. Cometeu esse erro de leitura em Belo Horizonte, cometeu esse erro de leitura em Salvador, mas também o PT acertou muito. O PT acertou nessa leitura da unidade em Belém, acertou em Porto Alegre, acertou em Recife, acertou em Manaus, não é? Não, o PT não errou nacionalmente, ele errou localmente na leitura, porque a coisa da frente de esquerda ainda não está, sabe aquela linha política que está na cabeça, assim, que todo mundo está unificado por essa linha política? Isso ainda não está consolidado no PT. Precisa consolidar essa ideia de que a frente de esquerda é a nossa grande tarefa tática. Programa comum, mesa nacional para discutir desde já a preparação dos processos eleitorais de 2022, mesa nacional para, junto com os movimentos populares e os sindicatos, coordenar a resistência ao bolsonarismo e a retomada da luta fora Bolsonaro. Não é? Então, a unidade da esquerda resolve todos os nossos problemas? Não. Claro que não resolve todos os nossos problemas, mas sem a unidade de esquerda nós não vamos resolver nenhum problema. Muito bom, Breno, muito bom. A Laline Casais mandou mais um superchat aqui. Eu estou entendendo como uma sugestão, Breno, lá para o Operamundi, mas enfim, a gente pode estudar também a tese 11 aqui e trazer algum conteúdo sobre isso aqui. A gente eu recentemente fiz no programa de entrevistas que eu tenho às quintas-feiras à noite
o Sub-40. Eu recentemente entrevistei a Sabrina Fernandes, ela é uma excelente professora, uma difusora do marxismo, eu gosto muito do Tese 11, e nós vamos ajudar na difusão, ela tem ido muito bem já no YouTube, mas nós vamos ajudar isso nesse tema sobre ecossocialismo, vamos divulgar sim, pode ficar tranquilo, Laline Casais, pode ficar tranquilo. Muito bom, então. Feito, dado o recado, e fica o compromisso aqui do canal também de produzir algum conteúdo sobre a Tese 11. O Breno, você falou hoje pela manhã, foi hoje pela manhã? Você foi no 247 hoje pela manhã, né? Você não está enganado? Meu caro, puxa vida. Eu não lembro. Enfim, você falou alguma coisa. Ontem pela manhã, com 247. Ontem, né? Você falou alguma coisa sobre a linha política do Partido dos Trabalhadores, você citou agora por alto, sobre a possibilidade de tirar essa linha política do partido e no que essa linha prejudicou a construção dessa unidade de São Paulo. E como que nós vamos fazer para chegar em 2022? Eu sou petista de filiação, e eu não consigo vislumbrar 2022 com esse tanto de cacique entre as esquerdas e uma maneira de juntar essa turma com esse tanto de aresta que tem. Né? A gente tem, não sei quem está querendo construir, ou de fato teve uma vitória política importante, o Boulos não venceu eleitoralmente, mas teve uma vitória política importante, acredito. Né? O Ciro está aí, o Ciro e o PDT, né? Você apresenta nos números que houve uma queda se comparado com 2016. Eles já estão comemorando que é o partido do centro-esquerda que mais elegeu prefeituras. E, de fato, nesse ano de 2020, sim, mas quando se compara, também perdeu um pouco. Não é perder. Eu vou te dizer uma coisa: o PDT elegeu 331 prefeituras em 2016, caiu para 311 agora. Sim. O PDT caiu em relação a 2016. O PDT governava uma população, governa atualmente uma população, através das prefeituras, de 5.116.000 habitantes. Passará a governar uma população de 4.390.000. Caiu, inclusive, a quantidade de cidadãos, o volume de cidadãos que o PDT irá governar através das prefeituras. Isso que o Ciro Gomes fala não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Aí a gente bota no tempero também o Flávio Dino, que apoiou o João Campos em Recife, né, e foi votar com a camisa do Lula livre. E mais ainda, Breno, um outro ingrediente importante na análise para 2022 na construção dessa unidade: direitos políticos de Lula. Teremos, não teremos, vai avançar a suspeição, não vai avançar a suspeição. Essa é a grande luta, né? Essa é a grande luta. Agora, eu vi uma matéria, eu não lembro a fonte, do Jacques Wagner falando sobre o descolamento com o lulismo para o PT poder seguir livre. O que você fala de todas essas situações na construção dessa unidade, né? Olha, eu não vi essa entrevista do Jacques Wagner, portanto, eu não estou em condições de comentar, né? Eu realmente não pude ler essa entrevista ainda. O Jacques Wagner é uma liderança importantíssima do PT, foi governador da Bahia, deve ser respeitado do seu ponto de vista. Agora, eu acho que o problema principal aqui para 2022, além da questão da unidade, que ela é vital, embora ela seja a famosa condição necessária, porém insuficiente. Ela é necessária, sem ela nós não vamos a lugar nenhum, mas ela não é suficiente, nós temos que avançar em outro terreno. Nós precisamos construir um programa para o país. Esse programa tem que apaixonar
O povo. Nós não podemos deixar, Magrão, que o bolsonarismo tenha o monopólio do discurso antissistema. Nós vamos ter um programa que mostra ao povo um rumo de mudança profunda do país. Nós precisamos ser capazes de substituir no imaginário popular essa fraude da luta contra a corrupção pela luta contra a desigualdade social. Temos que trocar. Isso exige um esforço comum. Isso exige um esforço comum. Penso também que os partidos políticos, a esquerda, ao se apresentar unida, ela já ganha apoio popular. O povo gosta de ver a esquerda unida. Se sente mais confiante. O povo brasileiro tem uma idiosincrasia, Magrão, pelo grau de sofrimento do nosso povo, pela história do nosso país. O povo brasileiro não se move por indignação. O povo brasileiro se move, e por isso se move lentamente. O povo brasileiro se move quando ele percebe que tem chance de ganhar. E quando a esquerda se une, qual o recado que a esquerda está passando para o povo? Aumentou a chance de ganhar. Então, essas engrenagens têm que ser movidas. Eu não tenho nenhuma dúvida, e aí está o nosso problema, porque isso é uma situação derivada do golpe de Estado de 2016, da Lava Jato, da fraude das eleições de 2018, que é o seguinte: a candidatura do campo progressista, que reúne as condições de derrotar o campo conservador e retomar o fio da história, retomar o processo de mudanças no país, essa candidatura tem nome e sobrenome. Luiz Inácio Lula da Silva. É a única liderança capaz de colocar o campo progressista no outro patamar. É a única liderança capaz de criar maioria no povo brasileiro para retomarmos aquele processo interrompido entre 2014 e 2016. Só que ele está interditado. A elite do país, pela manipulação do sistema de justiça, interditou o Lula com as fraudes judiciais desse pilantra Sérgio Moro, que, primeiro, condena Lula para manipular as eleições de 2018 e vira ministro do governo Bolsonaro, e agora foi ganhar dinheiro numa consultoria que tem como um dos seus principais clientes o Odebrecht. Foi buscar o pagamento, né, a cestinha de dólares. O Fernando Haddad fez um tweet muito interessante hoje, que é: a parte do Moro no golpe ele foi receber em dinheiro, né? Muito bom. Então, lutar para que o Lula recupere seus direitos eleitorais, além de uma questão de justiça, porque ele foi submetido a um julgamento fraudulento, além de uma questão de justiça, Magrão, é uma questão democrática essencial. Porque o Lula tem que ter o direito de concorrer à presidência da República. Sim. Sim, concorrer, e se for para perder, que perca na urna, mas não... O país não vai se pacificar enquanto estiver submetido a este golpe que, no seu desfecho, interditou o ex-presidente Lula. Muito bom, Breno. Muito bom, cara. Fantástica análise. Viu? Nós estamos aqui chegando no nosso teto combinado, mas eu queria que você comentasse uma última coisinha. Vamos lá. Que já não tem a ver com o resultado, mas eu queria te perguntar, porque é do teu métier, do teu campo de trabalho, sobre essa notícia que saiu hoje aí, sobre os detratores de Paulo Guedes e Bolsonaro. Como que você enxergou essa situação toda? Para que esses
2,7 milhões gastos com uma lista, umas instruções do que fazer a partir do que se posta, né? Vários nomes, nomes conhecidos da gente, outros nem tanto, mas alguns que têm papel importante no golpe, como a Vera Magalhães, por exemplo, outros progressistas de primeira ordem, em linha de frente, enfim. Como que você enxergou essa lista de detratores do regime bolsonarista, Breno? Eu acho irrelevante. Não tem muita importância, porque ele não precisa gastar dinheiro para descobrir aquela lista, né? Esse é o grande barato, né? O Douglas Garcia de São Paulo, com nada de dinheiro, fez um dossiê bem maior e mais detalhado do que esse que foi gastado. É relevante. Ali não vejo como um assunto importante, porque é fácil você dizer como são os jornalistas de oposição, quem são, não é muito complicado, é um trabalho. Agora, eles gastam dinheiro com isso representa qual é a operação de guerra que o governo monta, mas normal, o governo monta operação de guerra. Eu vou te dizer uma coisa, Magrão, não sei se você sabe, mas eu venho de uma família de lutadores de boxe. Sei, eu sei. O Zumbano Joffre. Eu tenho uma certa aversão a quando a gente se comporta como se fosse um lutador de boxe, que subiu no ringue, perdeu, e quando algum jornalista pergunta o que aconteceu, a resposta é assim: puxa, o adversário bateu muito forte, o adversário foi cruel, o adversário não cumpriu as regras. Não. Nós temos que ter força para bater no adversário. Nós não podemos ficar reclamando do adversário, que o adversário bateu forte. Entendeu? Então, eu tenho uma certa aversão, vou te dizer, não tenho muito ânimo de ficar o tempo todo denunciando a truculência do governo Bolsonaro. Ok, temos que fazer isso, mas eu estou mais preocupado em a gente ser mais forte que o Bolsonaro. Em a gente ser o fortão, não o fraquinho. Eu estou mais preocupado em que a gente saia da posição de apanhar para a posição de bater. Deixa eles reclamarem que a gente bateu duro demais. Porque senão a gente vai ser atropelado de novo. É isso. Eu vou te dizer, nós estamos meio molenga, né? Bota molenga nisso, bota molenga. Viu? Mas como endurecer nesse tempo de pandemia? A pandemia atrapalhou muito a construção dessa resistência mais dura, um pouco mais contundente, Breno? Claro, a pandemia jogou contra nós, né? A pandemia sempre joga contra quem está na oposição. Um fenômeno como a pandemia, que obriga as pessoas a ficar em casa, joga sempre contra quem está na oposição. Quem precisa se mexer para enfrentar o governo é a oposição. Com a pandemia, a mobilização fica difícil, ainda mais para um partido como o PT, que é um partido que se forjou na luta de rua, na luta de fábrica. Nós ficamos bem mobilizados. A pandemia atrapalhou mais a nós do que a direita. A direita tem mais dinheiro, se mobiliza mais pelas redes sociais, sua base social é mais de classe média, portanto tem acesso a dispositivos com internet de melhor qualidade. A esquerda foi mais prejudicada. Agora, é aquela história. É a regra do jogo. Beleza. Breno, estamos chegando ao nosso finalmente, cara. Eu quero agradecer você por nos dar essa belíssima aula de fato, de realidade, né? Com base em números. A gente debateu aqui mais números do que campo da subjetividade, que você pincelou muito, mas não era o foco. Quero agradecer demais, parabenizar você pelo teu trabalho, o trabalho que você tem feito, não só agora, óbvio, agora você andou enviando para uma lista de envio, né, aqueles gráficos que você fez, aqueles números. Então, foi um trabalho bem, bem importante, tanto é que você está fazendo live para aquele lado aí, falando desses números que você
Amanhã eu vou, no meu programa, no 20 Minutos, amanhã às 11 horas da manhã, eu vou fazer uma exposição bem detalhada desses números que eu estou concluindo agora à noite. Terminou aqui a nossa conversa, Magrão, ainda vou trabalhar às 2, 3 horas para consolidar essa numeralha toda, já incorporando o segundo turno. Muito bom. A Laline Casais aqui disse que você chamou ela de molenga. Camarada Breno, não sou molenga. Imagina. É cultural, Laline. Não, eu estou dizendo, a esquerda como força política está meio molenga, tá? Tem que aumentar a sua firmeza, tem que ser mais combativa, é isso. Qualquer forma, coração para você pelo superchat. Obrigado, Laline, mas foi uma fala conjuntural. Quero agradecer todo mundo do chat, todo mundo que compartilhou, todo mundo que deu like, todo mundo que comentou, todos e todos, todo mundo que se inscreveu, chegou novo no canal, quem correu lá no Operamundi se inscreveu também no Operamundi. A live vai ficar aí para quem quiser assistir depois, uma fala importante do Breno. E amanhã, todo mundo convidado para retornar aqui. A gente tem mais um bate-papo ainda sem... amanhã nós vamos falar com uma vereadora, a segunda mais votada aqui da minha cidade, Cascavel, no oeste do Paraná, vereadora do PT, professora universitária. Amanhã às 8 vamos falar com ela aqui sobre política, sobre educação, sobre as pautas identitárias, sobre o feminismo, enfim, bandeiras que são muito caras para a esquerda, para o campo progressista. Valeu, gente, grande beijo. Breno, faz a sua despedida aí. Eu queria mais uma vez, Magrão, agradecer o convite, estou sempre às ordens para contribuir aqui contigo, com os teus espectadores, com as tuas espectadores. Queria desejar a todos uma boa noite. Sempre às ordens. Valeu, então, gente. Grande beijo no coração, boa noite e até amanhã.